confirma, me dá a resposta. Que a Thaís está aí, ó, o pastor. Quem às vezes é chamado para pregar, pastor Paulo. Parece que você vai enferrujando, não é? Sensação que tem quando você não prega. E você sente isso. Aí você pede para Deus e Deus confirma. Então eu sou grato a Deus por isso. Porque Deus tem ouvido as minhas orações. Sabe? Então tem situações que acontecem na vida da gente para que a gente possa agradecer. E hoje eu vou contar um testemunho aqui daqui a pouquinho. Eu não estaria aqui hoje. Não. Nem eu, a Luciana não veio, né? Mas não estaria presente, vivo. Porque o Senhor cuida da gente. Amém? Mas eu quero que você abra primeiro aí, você breve. 1 Tessalonicenses 5,18. Será que nós temos tido um coração agradecido realmente? Será que eu tenho sido grato a Deus, igual o salmista diz, por tudo que Ele me tem feito? Quem encontrou diz amém. Eu vou ler, ó. Em tudo dai graças. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo, ou seria, porque em tudo? Em tudo dai graças. Você pode falar comigo? Em tudo dai graças. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Você crê que Deus tem um propósito na tua vida? Por mais impossível que você possa pensar, e aí passa o tempo e você começa a falar, puxa vida, realmente Deus tem um propósito. É claro que Deus tem um propósito para todos nós quando traz você para Jesus, que se chama salvação. Esse é o maior propósito que Deus tem na vida do homem. Mas é interessante que a questão da gratidão às vezes falta muito no nosso vocabulário, não é? Às vezes a gente fica ligado no automático, né, Danilão? Lá com aqueles carros lá, parece um shopping center. Nunca vi tanto carro na vida, sai pela janela. Em tudo dá graça, você está no automático. Eu cheguei um pouco acelerado. Cadê a irmã? A mulher do Cido. Você está acelerado? Estou no automático ainda, irmão. Por quê? Faz parte do dia a dia. E às vezes a gente esquece de dar graças a Deus por tudo que Ele nos faz. Esquecemos de ler esse versículo. Eu mesmo, é Deus falando, porque eu estava precisando ler esse versículo. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Porque às vezes muito mais do que gratidão, aliás, muito mais do que dinheiro, porque a gente quer dinheiro, falta gratidão. A gente não reconhece as coisas às vezes. E o salmista diz no Salmo 116, 12: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Olha, se eu sou capaz de dar alguma coisa para Deus, se é que Ele pode receber alguma coisa, o que eu posso oferecer é que nem diz o salmista: dai-me o teu coração. Dai-me o teu coração. Que Deus está pedindo, dá-me o teu coração. Isso é uma expressão de gratidão. Porque às vezes nós não agradecemos, nós somos ingratos a maioria das vezes. Muitas vezes nós deixamos de lado de reconhecer, queremos tudo que aconteça do jeito que a gente quer. Agora, o maior significado de gratidão, por exemplo, você faz alguma coisa para alguém, esse alguém vem agradecer você, né? Não esperava nada em troca, você não esperava nada em troca, mas você fez alguma coisa. Aí aquela pessoa se sente feliz. E consequentemente você também se sente feliz.
Então é reconhecer aquilo que o outro fez por você. Às vezes a pessoa te deu apenas uma palavra, às vezes a pessoa te ajudou em alguma situação, às vezes você não tinha condição de comprar alguma coisa, a pessoa vai lá, te empresta um cartão, fala, é assim. E às vezes você vem na igreja, o pastor prega uma palavra, a pastora, o pessoal aqui do louvor, aí você chega na pessoa e fala, nossa, sou grato a você por ter falado aquilo e me libertou, me trouxe paz, me trouxe comunhão, me trouxe bênção. Então, a falta de gratidão impede o quê? As bênçãos de Deus na nossa vida. A falta de gratidão nos impede a vitória. A falta de gratidão nos impede milagre. A falta de gratidão pode nos roubar o quê? A salvação. E algumas coisas assim que nos faz, né, perder esse ato de sermos gratos, né? Interessante que somos ingratos e não reconhecemos a Deus, não reconhecemos que Deus nos dá sustento. Igual fala o salmista no Salmo 37, 25. Fui moço, agora sou velho. Nunca viu justo padecer necessidade, e nem a sua descendência mendigar o pão. Muitas vezes nós não agradecemos a Deus, esquecemos que Deus nos dá provisão, que o Senhor nos dá sustento, que o Senhor nos guarda. E muitas vezes nós começamos a ficar ingratos igual Israel no deserto, não é? Esquecemos aquilo que Deus fez por nós. Esquecemos das coisas que Deus nos amparou quando não tínhamos condições de comprar alguma coisa. Nos amparou quando estava fechado uma porta de trabalho. Esquecemos de agradecer a Deus pelo alimento. Esquecemos de agradecer a Deus pela pandemia que passou e hoje estamos aqui. E muitas vezes no domingo de manhã não vou na EBD, não vou na escola bíblica, não vou na igreja, não vou no culto. É lógico que tem circunstâncias, irmão. Ninguém aqui é general, não é isso. Nós nos esquecemos disso. Não pode, fechou a igreja. Quero ir na igreja, não tinha culto. Agora voltou. E muitas vezes não somos gratos a Deus, esquecemos que Deus nos guardou, nos livrou e não expressamos gratidão para com Ele, sequer vindo na igreja, vindo nos cultos, né? Então, o salmista no Salmo 78, 11 diz: esqueceram o que Ele tinha feito, as maravilhas que lhes havia mostrado. Vocês acham que Israel no deserto foi ingrato ou não? Deus tirou o povo do Egito, gente. Exterminou com os deuses deles lá, mostrando: eu sou maior que esses deuses. Eu sou maior que deuses que é da rã, que é o Deus lá do inferno, Deus da morte, Deus da plantação, Deus da colheita, Deus da fertilidade. Ele acabou com todos. E o povo sai do Egito, começa a andar no deserto. Deus vai começar a mandar suprimento, manda pão, manda maná, manda codornizes, desvia as codornizes do Mediterrâneo e manda carne para o povo comer no deserto, irmão. No deserto não tem codorna. Olha só o que Deus faz. E o povo começa o quê? A reclamar. Mas esse Moisés aí, chama o pastor de Moisés. Moisés, pastor é Moisés. Esse Moisés aí não sei o quê. Esse Moisés aí não sei o quê. Esse Moisés. Reclama. E essa reclamação, essa murmuração trouxe terríveis consequências para com Israel. Deus pesou a mão sobre eles. Eles viraram as costas para Deus. Coisas terríveis aconteceram. Uma geração inteira se perdeu. Não conseguiu. Mas nós temos que lembrar disso. Nós temos que lembrar das coisas que Deus tem feito nas nossas vidas. Lembra dos 10 leprosos? 10 leprosos. Um só volta para agradecer a Jesus. Muitas vezes a gente é assim. Recebemos bênção, recebemos milagres, recebemos cura, né? Recebemos provisão. Deus abre as portas de trabalho. Não ofertamos, não dizimamos, não ajudamos na igreja, não colaboramos em nada. Só reclama.
E aí, não tem um coração agradecido. Um leproso voltou e agradeceu a Jesus, e Jesus lhe deu o maior prêmio, a maior bênção. Ele foi mais do que vencedor, aquele leproso. Vai, a tua fé te salvou. Naquele dia ele recebeu o quê? Salvação, por ter um coração agradecido. Recebeu bênção. A tua fé te salvou. Agora, o ingrato não consegue ver vitória, não sabe o segredo que abre as janelas do céu, abre as portas e derrama a bênção sobre a tua vida. Quer ver Davi? O menininho Davizinho estava lá, esquecido. De repente Deus levanta Samuel e fala: vai lá ungir um rapaz assim, um dos filhos de Jessé. O povo anteriormente pediu um rei. Aí Deus deu um rei, bonitão, grandão, fortão, que do ombro para cima que conseguia ver o cara diferente dos israelitas. Só que ele tinha um coração obstinado, era Saul. Saul era teimoso, Saul era desobediente. Mas aí Deus falou: Samuel, você vai consagrar um homem segundo o meu coração. E lá vai Samuel. E chegam os irmãos de Davi. É esse, não é esse? Chegam uns bonitão, aquele ali, grandão, fortão. Não, não é esse. Samuel, não é esse, não é esse, não é esse. Interessante, irmãos, que olha só, olha a gratidão para com o profeta. Eles fizeram um cordeiro imolado, receberam o profeta Samuel. Você tem honrado o profeta? Você tem honrado o sacerdote? Está entendendo o que eu estou falando? Você tem honrado o profeta da igreja? O sacerdote da igreja? Você faz festa, chama o profeta? Não é puxar saco não, irmão. É bênção. Sabe por quê? Quem recebe bem o profeta com gratidão, tem galardão de profeta. Recebe galardão de profeta, meu irmão. O que Davi recebe? Aí a mesa posta. Não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Acabaram. Tem um lá, não, mas vamos comer primeiro aqui. Vamos comer. Não. O profeta disse: Samuel, ninguém senta à mesa enquanto não vier. Provavelmente, não vou entrar nesse detalhe, mas eu acredito que Davi era um bastardo, um filho bastardo. Aí vem Davi, é esse, ungiu o menino. E Davi sempre teve um coração agradecido. E de repente Davi um dia vai se deparar com o próprio diabo, lançando medo, lançando terror, lançando miséria, lançando maldição, lançando desgraça, na forma de Golias, enfrentando o povo judeu. 40 dias, de manhã e de tarde. Ei, não tem homem aí para me enfrentar não? E aí o menino Davi sabia, não havia esquecido das maravilhas, de aquilo que ele tinha aprendido, de quem era Deus, de quem era o eu sou, de quem era Jeová Jiré. E aí ele diz: quem é esse incircunciso filisteu para desafiar as tropas do Deus vivo? Quem ele pensa que é? E aí Davi, lembrando disso, enfrenta Golias, derrota Golias. E aí vocês sabem da história. Por quê? Ele tinha um coração agradecido. Ele se lembrou do que fazia, o que foi feito no passado. E muitas vezes a gente esquece do que Deus fez no passado. Olha a gratidão de Davi no Salmo 138, ele escreve: ó Senhor Deus, eu te agradeço de todo o coração. Diante de todos os deuses eu canto hinos de louvor a ti. Por causa do teu amor e da tua fidelidade, eu me ajoelho virado para o teu santo templo e te dou graças a ti, pois tem mostrado que o teu nome e as tuas promessas estão acima de tudo. Quando te chamei, tu me respondestes, e com o teu poder aumentastes as minhas forças. Meu irmão, Davi tinha inteligência espiritual. Às vezes nos falta inteligência espiritual para lembrar do que Deus fez por nós no passado e não agradecemos o que Ele nos guardou, o que Ele nos protegeu,
o que Ele nos supriu. Davi não. Davi tinha um coração grato ao Senhor. Outra coisa. Sabe que às vezes nós não somos gratos por causa de contentamento? Eu sou só agradecido se eu trocar de carro. Eu sou só agradecido se eu ter um trabalho top. Eu sou só agradecido se eu pôr a melhor roupa. Sou só agradecido se eu pôr o melhor sapato. Sou só agradecido, sei lá, se eu tiver o melhor TV, jogo lá, PlayStation, sei lá que versão. iPhone 200, já deve estar no 17. Não sou ligado nisso. Tem algo contra isso? Não, você pode ter as suas coisas. Mas às vezes a pessoa pega a sua felicidade, a sua gratidão depende só disso e é passageiro. Daqui a pouco o carro envelhece, daqui a pouco a roupa desbota. E assim vai. Então nós precisamos ter gratidão, desenvolver a gratidão, não por contentamento. E sermos gratos por aquilo que Deus tem nos dado, por aquilo que Deus tem nos proporcionado. Eu consigo andar, eu consigo falar, eu tenho um corpo. E nós não agradecemos a isso. Somos ingratos a isso. E Deus pesa a sua mão. Agora, vou um pouquinho mais para frente. E a bondade de Deus? Olha, eu quero agradecer a Deus, agradeço todos os dias. Porque se eu não tivesse, sabe, passado por aquele acidente, talvez eu nem estaria com Deus, talvez nem estaria vivo. E o Deus usa coisas, irmãos, de forma assim, misteriosa. Sabe, Romanos 8:28, que todos são chamados segundo o beneplácito da sua vontade. Alguma coisa assim. Depois eu vejo direito o versículo, que eu não lembro agora. Mas às vezes nós agradecemos a Deus, por exemplo, o Senhor me livrou de um acidente. É errado? Não. Mas nós nos agradecemos a Deus quando você vai viajar, quando você vai fazer um passeio, sei lá, quando você sai de férias com a família, e vai tudo bem. Às vezes nós não agradecemos, às vezes nós não damos ênfase a isso. Só damos ênfase quando acontece alguma desgraça. Nossa, o Senhor me livrou disso. Ontem, por exemplo, eu ando com uma motoquinha velha, mas ela é em cima, tudo certinho. Levei duas fechadas, uma seguida da outra, de duas motos. Era para ter no hino quebrado um braço. Mas acontece o seguinte. Eu passei por uma situação de acidente de carro com a Luciana. Dia 10 de julho de 2004. Faz tempo. Isabela não existia ainda. Trabalhava na concessionária BMW. Desses 35 anos que eu trabalho com carro, eu não aprendi tudo ainda. Ainda mais hoje, que a tecnologia está cada dia mais assim, ó. Cada dia, não é, Danilo? Danilo é vendedor de carro. Eu sou consultor técnico. Cada dia coisa nova, coisa nova. Bem, na época eu trabalhei 14 anos com a BMW, concessionária. E na minha época, um consultor técnico saía com o carro, testava carro, ouvia barulho, barulho de freio, barulho de suspensão, barulho de motor, o que fosse. 200, 210, 220, 250, 260. Eu ia. Estava nem aí. E podia ir. Tinha placa verde de trânsito, tudo certinho. Era uma outra fase da minha vida. Hoje, não se consultor técnico hoje é na teoria. E eu sofro com isso hoje. Esse dia eu fui testar um carro lá para adiantar. Chamaram eu lá na salinha. Falou, filho, eu preciso entregar o carro, velho. Não dá, não aguento isso aqui não. Vamos. Tá bom. A BMW Eurobike tinha comprado aqui em Rio Preto. E teve uma festa no Duplo A. Churrascão da Duplo A. Meu Deus. E olha só, detalhe. Eu e a Luciana na época, nós viemos de Tanabi. A gente estava afastado de Deus. Estávamos voltando, né, pastor? O pastor sabe da história. Voltando, igual beija-flor. Vinha, não vinha. Tínhamos o temor com a Deus? Tínhamos, claro. Não gostava de coisa errada, de jeito nenhum. Mas nós estávamos afastados da presença de Deus na igreja. Porque o teu lugar é aqui, como foi pregado esses dias. O nosso lugar é aqui.
O nosso lugar é na casa de Deus. O Senhor quer que o crente esteja na casa dele. Alegrei-me quando me disseram que vamos à casa do Senhor. Nós precisamos estar em comunhão com a igreja. E aí o que acontece? Presta atenção. Eu sei que foi um processo isso daí. Não foi fácil não, irmão. Às vezes você se desvia não, se afasta ou desvia. É coisa difícil para você voltar. Não é brincadeira. Não foi fácil. Mas Deus tem um propósito em tudo, meu irmão. Em tudo Ele tem um propósito. O meu coração era um coração que Deus não tem, assim, ou você está de Deus ou não é. Você pode estar trabalhando na Babilônia, mas o teu coração tem que estar com Deus. Eu era um crente agente secreto, que nem diz lá o Malafaia. Chegava no meu trabalho lá, eu não conseguia falar nenhum paz do Senhor. Meu Deus, comecei a sentir vergonha daquilo. Começou a me incomodar. Viemos para a igreja, e um belo dia, vamos voltar lá no acidente. Teve a festa. E eu não fui nessa festa, mas eu tinha que dar as caras lá, porque senão ia queimar o filme. Uma concessionária de peso tinha comprado a marca BMW em Rio Preto. Fui eu lá com a Luciana, morava aqui, não tinha comprado a casa no Maracanã ainda. Morava aqui para baixo aqui. Ô amor, vamos lá porque vai ficar feio. Eu não dar as caras lá, vai ficar queimar o filme. Vão na meia horinha e vão embora. Cheguei lá, eu tinha um gestor, hoje esse cara já é falecido. O cara estava trêbado. O cara estava, Senhor Deus, como eu já era acostumado com lidar com os carros, e estava chovendo muito aquele dia. Choveu demais. E tinha que levar os carros de volta para a concessionária. Era perto do Carrefour, lá da pista. Tinha que pegar ali a BR-153, ainda tinha um macro, passava em frente ao macro, mas pela BR-153, pegava a curvinha que pega Washington Luiz. Irmão, por isso que eu falo para você, a prudência você tem que ter. Você tem que ter fé, mas você precisa ter prudência. Se você anda correndo de carro que nem doido, eu já fiz muito isso, meu irmão. Já cheguei nessa Washington Luiz aí a 280 por hora, num BMW. Para que isso? Senhor, hoje que eu lembro disso. Senhor da glória. E tirei o meu ex-gerente lá, bêbado que nem um gambá. Você não vai nisso aí não, Fernando. Zé, que bom que você está aqui. Peguei a Luciana, amor, vem comigo. Vou deixar a Luciana. Era um antro. Não sei se alguém conhece esse lugar, essa festa aí, mas é braba. Da sociedade, mas o trem é pesado. Peguei a Lu, pus dentro do carro. Vamos, Lu, comigo. Depois eles vão me buscar. Rapaz, eu peguei aquela BR-153 ali, pastor. Foi 165 por hora naquela curva. Para que isso? O BMW era 2003. Meu irmão, olha, eu me arrepio disso aí. Eu escorreguei na altura da pista lá em cima, na curva. E o BMW foi assim, ó. E a Luciana gritando. O cinto de segurança de retenção me segurando. E eu, Senhor Jesus, me livra. Só falava isso. Lembra até, olha. E foi rodando aquele carro. Foi rodando aquele carro na grama molhada. Porque tração traseira. Eu lembro que na hora falhou um trem lá nele. O controle de estabilidade dele falhou. Ele escorregou. Mas eu estava a 165 por hora. Olha, se você corre muito de carro, meu irmão, eu quero falar o seguinte para você. Presta atenção. Tem a lei da física. Mas tem a lei de Deus. Sabe por quê? A partir do momento que você ultrapassa a lei de Deus, deixa a lei de Deus de lado, aí Deus não vai estar mais junto com você. Me escorreguei, passou um caminhão, da Faquini, e eu bati no ressalto da pista. Quando eu bati no ressalto da pista, escutei um outro barulho. A hora que eu escutei esse outro barulho, o carro caiu no canteiro. Eu dei PT no carro, estourou a traseira do carro. O diferencial traseiro do carro, que nem se pegar uma cenoura e quebrar ela assim, ó. Aí pior, daqui onde está a câmera ali, fui vendo, fui olhando, tinha um vidro, era um Verona. O vidro do Verona sumiu.
O Verona virou aqueles Escort L, lembra? Arrancou a traseira do Escort. Aí tinha um pai com uma menina no colo. E eu fui chegando perto do carro, 2 cadeirinhas de criança torta. Rapaz do céu. A Luciana desesperada. Falei, Senhor, tem misericórdia de mim, Pai. E eu fui chegando perto daquele carro com aquelas cadeirinhas tortas. Eu falei, matei gente. Meu Deus. Irmão, eu senti uma coisa ruim que eu não consigo nem descrever para você o que é que eu senti. Aí fui chegando perto do homem lá com a criança no colo depois. Fui me acalmando um pouco. Ele começou a conversar comigo para ver se eu tinha bebido. Nunca bebi. E ele falou, rapaz, você quase matou nós tudo. Ele com uma menininha no colo. A mulher, uma babá e outra menina, se eu não me engano, sentada, chorando. E eu, mais perdido que frango quando cai do caminhão de mudança. Desesperado. Desesperado. O carro tudo arrebentado, o carro dele todo arrebentado. Mas aí eu lembro que até hoje que eu falei, Senhor, obrigado porque está todo mundo vivo. E aí de repente chega quem? Chega o meu gerente, meu cunhado trabalhava junto, bêbado, e o Triângulo do Sol deu uma enquadrada nele lá, achando que ele estava dirigindo, mas não era ele, era eu. A honra e glória do Senhor Jesus, estão me ouvindo bem? Não morreu ninguém. O máximo que aconteceu foi um prejuízo. E foi um prejuízo. O seguro cobriu. Por um outro lado, ainda bem que era eu que estava dirigindo, entre aspas. Mas aquilo ali eu experimentei o cuidado de Deus. E Deus falando assim, volta para mim. Volta para mim. Volta para mim. Por isso que eu falei no começo para você, eu não entendia, eu não sabia ainda. Irmão, eu era muito sem vergonha, eu não lia a Bíblia. Que crente que não lê Bíblia, gente? E eu sonhava que pregava. Eu falava para a Luciana, eu estou ficando louco, porque nem ler a Bíblia eu leio. Meu Deus, que vergonha disso. Mas Deus foi transformando, irmão. Deus tem um propósito na tua vida, você pode crer. Agora na pandemia, quando eu estava na Nissan, escuta pastor, me aparece um homem lá, ele era tipo alemão, sabe, o Evandro Geraldo, um pouco menor. Eu olhei aquele homem lá, ele estava num Versa, conheci ele não me conheceu. Fiquei quieto, foi lá comigo, conversou, agendou o carro, estava enrolado também, beleza. Chegou no dia do agendamento, levou o carro, estou lá atendendo ele, falou, olhei para a cara dele assim e perguntei, você já agradeceu de estar vivo? Ele falou, lógico, porque o rapaz era crente também, meu irmão. Não lembro que denominação que eu não perguntei, mas ele era. Mas por quê? Você não lembra de um acidente assim? Acidente? E a menina que ele estava no colo estava do lado dele. Acidente, você não lembra de um acidente na Washington Luiz, assim, em julho, tal. Acidente, BMW. Rapaz, era você. Aí ele lembrou. Você podia ter nos matado tudo, hein? Eu falei, eu sei. Por isso que eu estou te pedindo perdão hoje, porque aquele dia eu não pedi. Isso foi em 2022. 21, perdão. A pandemia ainda, né? Então, meu irmão, quero dizer para você, agradeço a Deus por estar vivo. É lógico que tem muita coisa que Deus fez na minha vida, na vida da minha família, na vida da minha esposa. Mas eu poderia estar morto, eu poderia estar tetraplégico, sei lá, não poderia estar aqui. Porque Deus tem um propósito na tua vida. Então você agradeça a Deus. Agradece ao Senhor porque você está vivo. Agradece ao Senhor porque você veio aqui hoje. Agradece ao Senhor porque Ele te deu a respiração. Te agradece ao Senhor porque você se alimentou. Agradece ao Senhor porque você tomou água hoje. Agradece ao Senhor porque você está sentado aqui. E agradece ao Senhor. E eu vou finalizar aqui, que já estourou o tempo. Por conta da maior vitória que você tem na vida. Qual que é? A vitória da salvação. Fala, eu sou salvo em Jesus.
Sabe, meu irmão, porque Jesus, antes de haja luz, houve haja cruz. Apocalipse 13:18. O cordeiro que foi morto antes do que? Da fundação ou da criação do mundo. Lá, meu irmão, a graça já estava preparada para aqueles que querem recebê-la, para aqueles que querem ter um coração grato, para aqueles que querem ser mais do que vencedor. Fala assim: eu sou mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor, meu irmão. Deus preparou para você a vitória. Jesus foi moído, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. E Ele nos deu quem? Eu enviarei o Espírito Santo do que? Da verdade. E Ele vos falará o que? Toda a verdade, mas não falará de quê? De si mesmo, mas falará tudo o que tem ouvido e vos dará revelação do que irá acontecer. Agradeça, meu irmão. Você pode glorificar a Deus. Agradece a Deus, meu irmão. Agradece ao Senhor. Não é para mim, não. Agradece ao Senhor. Agradece porque o Senhor te salvou. Agradece. Eu agradeço ao Senhor sempre. E eu finalizo aqui que eu já estourei o tempo. Romanos 8:28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus te abençoe, que você possa ter um coração agradecido ao Senhor. Fica com Ele, esteja na presença dEle, porque quem vai fugir do seu, meu irmão, você estando junto de Deus, é o inimigo. Deus te abençoe em nome de Jesus.